Olá pessoal, bem-vindos à primeira semana de Inteligência Artificial, um evento que está sendo promovido pela Universidade Federal de Viçosa, associado ao Instituto IDATA. É uma satisfação enorme estar aqui e a gente vai falar em alguns poucos minutos sobre esse tema, principalmente dando-se ênfase à área de genética e melhoramento. A gente agradece ao grupo do IDATA pelo convite, satisfação de estar aqui nesse momento histórico, onde nós estamos promovendo o nosso primeiro encontro, um instituto recém-criado, que tem por missão exatamente processar, captar e entregar análises e interpretações de dados usando esses conhecimentos associados à inteligência computacional, aprendizado de máquina e tudo mais. O meu nome é Cosmo Damião Cruz, esse aqui é meu e-mail. A gente vai estar conversando, caso exista alguma dúvida. Posteriormente vocês podem entrar em contato. Será uma satisfação enorme tentar dar continuidade à nossa conversa. Pois bem, nós vamos tratar aqui da inteligência artificial e é um assunto bastante empolgante. A gente se surpreende com as informações que chegam através da mídia, os grandes avanços vão além da nossa imaginação. De fato, é um salto de conhecimento, de tecnologia e que impacta as diversas áreas do nosso dia a dia, seja ele na área médica, na área das artes, músicas, pinturas, jogos, comunicações e até mesmo, diria, até mesmo afeto. A gente tem que pensar, repensar, refletir como vai caminhar a humanidade diante desse novo conjunto de conhecimento que está nos envolvendo todo dia e nos surpreendendo. Mas nós não vamos tratar aqui, no meu caso, de uma conversa onde a gente vai apontar as grandes tecnologias, os grandes eventos. Nós vamos imaginar que a gente atua na área da ciência, principalmente em pesquisas agropecuárias, na área de engenharia florestal, e nós temos adotado procedimentos, e diante dessa inteligência computacional, abre-se a possibilidade de incorporar esses conhecimentos no nosso dia a dia. Não é algo apenas que a gente vai sentar e aguardar o que virá. Não, nós vamos ser participantes, agente desse avanço de conhecimento científico e tecnológico. E a gente vai demonstrar isso e vamos evidenciar a potencialidade do IDATA para essa atividade, considerando um exemplo dos mais simples possível. Na área de melhoramento, ela nasce com uma indagação básica, que é a hereditariedade. Como é que funciona, como é que características, padrões são passados do ancestral para o descendente? Isso é básico, isso preocupa a todos em todas as áreas. É necessário saber como é que é herdado o padrão de grupo sanguíneo para que você possa fazer teste de paternidade, indicar transfusões, doações de sangue e tudo mais. Então, são as características, essas informações são importantes. E nós vamos começar com um exemplo básico. Eu tenho uma característica que eu vou dizer que ela é importante para mim. Ela manifesta em uma planta. Existe o padrão alto e o padrão baixo. O padrão alto de um teor, de um produto qualquer, que confere a essa planta, por exemplo, a resistência. Ela se torna resistente. E um produto baixo, de um teor que é possível de ser medido, que dá a característica de susceptível. Então nós gostariam de entender o mecanismo de herança dessa característica. Não só para entender como é que funciona, e uma das grandes habilidades envolvidas no melhoramento
ou na genética como um todo, é a capacidade de predição, né? Nós sempre estamos indagando isso. Se o pai é do grupo sanguíneo O, a mãe é do grupo sanguíneo A, quais são as possibilidades de surgir descendente? A mesma coisa eu posso perguntar aqui. O que acontece quando eu cruzo uma planta baixa susceptível com outra susceptível? Vai dar susceptível? Há possibilidade de dar uma planta resistente do cruzamento entre duas baixas? Duas baixas pode dar alto? Então são perguntas que eu preciso responder à luz da ciência. E como é que eu vou responder essa questão, que é uma questão básica, desde dos primórdios da humanidade, a gente está preocupado com a hereditariedade, mas a solução disso veio apenas em 1866, com os trabalhos básicos do Mendel. Então, Mendel foi o que estudou, e, com base em protocolo científico, e resolveu essa questão. Então, se eu tiver essa pergunta, que é uma pergunta bem atual, eu posso recorrer ao trabalho do Mendel. Obviamente que envolve uma série de conhecimentos, e aí esses conhecimentos a gente adquire em disciplinas, em livros apropriados, e eu vou dizer que é uma satisfação enorme que o nosso grupo, do IDATA, ele contribui nessa área. Nós temos publicações importantes para saber como resolver esse problema. Então, eu vou fazer meu experimento. A pergunta é essa: hereditariedade do padrão resistente susceptível em uma espécie vegetal. Vou fazer um experimento, tal como o Mendel recomendaria. Vou cruzar um pai puro, homozigoto, baixo, ou susceptível, com pai alto, homozigoto, puro, resistente. Vou analisar F1, que nesse caso deu alto, e vou analisar F2. Eu analisei 500 plantas, esse é um papel do nosso instituto, analisar dados, fazer estudos biométricos. Biometria é semelhante a uma ciência de dados, ela requer princípio da estatística, computação, processamento de dados, e está ancorado no conhecimento da genética, envolvendo genética de população, genética quantitativa e tudo mais. Então, ao fazer esse experimento, eu tenho os números, e os números, se for bem interpretados, analisados, vão nos dar a resposta, vão revelar o fenômeno. Então, ao cruzar, eu tive 220 plantas padrão baixo e 280 padrão alto resistente. Como é que eu interpreto? O Mendel, ele usou um ferramental estatístico. Para a solução desse problema, eu fiz a contagem, eu posso aplicar agora um teste de hipótese. Esse teste de hipótese que usa uma estatística, que é a estatística de Q quadrado. E eu vou formulando as minhas hipóteses. O caráter, eu vou ter muitos números, muito aspecto teórico, mas eu não pretendo aqui ensinar genética para os meus caros ouvintes. Eu quero passar uma mensagem de como analisar e crescer nessa análise de dados. Pois bem, eu posso formular a hipótese que o caráter é controlado por um gene. Tem a segregação típica, 3:1. Posso pensar que o caráter é regulado por 2 genes, segrega 9:7, 13:3, 15:1. Eu posso pensar que é 3 genes, com a segregação 37:27 ou 63:1, ou outras proporções. E aí a análise, eu tenho probabilidades associadas, e com esse quadro de resultado, eu percebo que o que está associado ao maior p-valor é a hipótese de que o caráter é controlado por 2 genes e um padrão de segregação 9:7. Isso é importante. Então, os números me revelam o controle gênico do caráter. E eu vou lá nos livros de genética e sei que quando 2 genes controlam o caráter, eu estou diante de um fenômeno denominado de interação gênica epistática. Então, eu passo a conhecer e passo, inclusive, a ter a habilidade de predizer. Se são 2 genes, tem vários genótipos. Eu posso escolher um genótipo, por exemplo, A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno, e eu quero saber o que vai acontecer com ele, se ele é resistente, se ele é susceptível. E eu tenho, então, um modelo preditivo. À luz desse resultado, eu posso dizer que o padrão 9:7, ele denomina-se, é um envolvimento de uma epistasia, denominado genes duplo recessivos, sem efeito cumulativo, e uma via biosintética que permite, então, entender
esclarecer todos esses tipos de genótipo, basta eu olhar essa via. Então, é possível reconhecer que, por exemplo, se eu fizer um cruzamento entre uma planta, né, uma planta que seja baixa ou susceptível com outra susceptível, há possibilidade, inclusive, de ter uma planta resistente. Basta eu cruzar, por exemplo, A grande, B pequeno, com a pequena, B grande, e eu vou ter essa possibilidade. Então veja que eu tinha uma pergunta e respondi por meio de conhecimento mendeliano. Pois bem, né? Veja, eu não estou saindo do assunto de inteligência computacional. A minha intenção aqui é provar que existem as perguntas, vão existir as respostas. E a gente vai perceber como lidar com essas respostas. Mas eu fiz um experimento com 500 indivíduos, deu 200, né? E 80 para 220. Isso me levou ao nível, né, de p-valor de 0,91, nitidamente apontando que seria 2 genes. Uma hipótese concorrente de 3 genes deu um p-valor de 0,41. Mas surge a dúvida, será que esse experimento foi bem conduzido? Não teve problema de escape, contaminação, outros fatores adversos? Né? Foi certinho? Porque se eu tiver errado, se desses 500 indivíduos eu apenas contei 280 alto, mas na verdade era 285 e 215 baixo, se fosse essa aqui a proporção verdadeira, um erro de 5 indivíduos para cima e para baixo, olha, eu teria níveis de probabilidade bastante semelhantes e eu ficaria na dúvida. Afinal, é um gene, ou são 2 genes, ou são 3 genes controlando o caráter? Se tivesse o erro de 288 para 212, com 500 indivíduos, o p-valor associado a 3 genes seria maior. Então veja que eu estou inferindo em cima de um único experimento com esses valores, acreditando que são verdadeiros. Se não for, né, se tiver algum erro aí, eu estou concluindo erroneamente. Pois bem, assim caminha a ciência. Ela me oferece alternativas para análise. Ela me fornece outras possibilidades de tentar analisar esse mesmo problema e ter uma resposta um pouco mais elaborada. Por exemplo, vou dar um salto agora e ilustrar com esses 2 autores, Landa e Botstein, que nos convida a fazer análise dessa característica, nessa população com 500 indivíduos, mas agregando informações de marcadores moleculares. Então eu tenho 500 indivíduos que são avaliados em relação a ser resistente e susceptível, mas eu vou avaliar também em relação a marcas moleculares. E vou escolher 200 marcas moleculares. Atualmente se faz análise com 10 mil, 50 mil. Obviamente que para eu responder em outra ótica, eu preciso ter conhecimento. E esse conhecimento, nós aqui do grupo do IDATA já demos nossa contribuição de como fazer essas análises. Eu vou ilustrar aqui como fazer. Então nós vamos aproveitar o mesmo experimento, cruzou pai 1, susceptível, pai 2 resistente, tem 500 indivíduos, só que eu vou trazer, além dos dados de ser baixo ou ser alto, eu vou trazer informações de marcas moleculares, né, nesses 500 indivíduos, considerando 200 marcas. Vamos chamar de marcas codominantes, aquela em que eu consigo distinguir o homozigoto do heterozigoto. Então, eu tenho informação do A grande, o A grande A pequeno, o A pequeno, e assim vai. O A grande, eu vou colocar código 2. O A grande, A pequeno, código 1. O A pequeno, código 0. E assim vai, para B grande, B pequeno, B pequeno. Então eu tenho a informação de marcadores moleculares. Eu posso fazer análise para melhorar a resposta àquela minha pergunta? Posso e devo. Pois bem, então eu vou fazer uma análise genômica. Eu tenho que analisar a minha característica e tenho que analisar o meu conjunto de marcas. Né? Um pouquinho mais de trabalho, mas eu posso analisar. As minhas características, as minhas marcas foram avaliadas na população F2, então elas seguem um princípio genético.
Por isso que caracteriza a biometria. Tem os dados, mas eles estão vinculados às propriedades genéticas da população que eu derivei os dados. Se é uma população F2, tem que segregar 1 para 2 para 1. Eu tinha 200 marcas, eu perguntei a essa população, você segrega 1 para 2 para 1? Fiz a pergunta 200 vezes. Ela disse, sim, eu segrego 1 para 2 para 1. Eu sou a população F2. Em 191 casos. Teve 9 distorções, que pode ser problema de amostragem, e a gente então vai tolerar. Pois bem, uma vez feito esse teste de segregação, a genômica me contribui com algo fantástico. Ela agrupa, é como se ela revelasse como estão organizadas essas marcas nesses grupos de ligação, que corresponde, se estiver bem saturado, aos próprios cromossomos da espécie. Então, se a espécie era 2N, 2X igual a 10, eu vou ter 5 grupos de ligação. E os marcadores assim distribuídos. Requer conhecimento para gerar essa informação. Pois bem, uma vez que eu gerei esse conhecimento, eu posso agora perguntar, quantos genes controlam aquela característica? No processamento mendeliano, veio a resposta 2. Agora, se são 2 e eu tenho 5 cromossomos, onde estariam esses 2? Ou será que eu só consigo achar 1? Ou eu consigo achar 3? Ou 10? Ou é 2 mesmo? Então eu tenho 5 cromossomos, vou analisar o cromossomo 1, fazer uma varredura no cromossomo 1, por uma técnica, né, específica de análise, poxa vida, e eu consigo então perceber que no cromossomo 1 existe aqui um pico que revela um QTL, tá certo? Existe, de fato, um gene. E esse gene, ele é marcado, né, ele está associado ao marcador 60 daqueles 200 que eu tenho. Se eu investigar, eu tenho 5 cromossomos, se eu investigar o cromossomo 2, esse pico aqui é baixo, é apenas ruído, não encontrei nada lá. Se eu investigar o cromossomo 3, eu encontro um outro QTL, um outro gene. Poxa vida, então deu certinho. A análise mendeliana falou que tem 2, e eu agora estou sendo informado que existe 5 cromossomos, mas que no cromossomo 1 e no cromossomo 3 existe QTL, que são exatamente aqueles 2. Então, se eu tinha dúvida se era 2 genes, 3 genes, eu agora estou mais convicto que são 2. Que eu procurei em 5 locais, está aqui a análise, nos demais cromossomos, cromossomo 4 e 5, eu não encontrei absolutamente nada. Então, de fato, eu ter conhecimento de genômica, ele melhora a minha resposta, torna mais clara a minha resposta. E eu agora tenho um modelo, tá certo? Um modelo preditivo, que é um modelo que me dá informações adicionais se eu tiver, né? Eu não preciso daqueles 200 marcadores. Se eu tiver apenas o marcador 20 e o marcador 60, a presença deles garante, por exemplo, que vai ser alto. E a ausência de pelo menos um deles, ou do 20, no padrão de banda do 20 e 60, me garante que seja susceptível. Então veja que eu investi numa análise um pouco mais elaborada e eu então estou crescendo no meu conhecimento. O meu conhecimento que veio de uma análise mendeliana, né, que me resultou uma via biosintética, que me permite qualquer genótipo, gene, saber que padrão manifesta. Agora eu complementei essa análise, eu estou ratificando que de fato existe naquela espécie 5 grupos de ligação, e no grupo 1 e no grupo 3 o QTL está sendo evidente. Isso ratifica. E eu posso fazer uso dessa informação, inclusive como seleção assistida, recorrendo às informações dos marcadores. Então veja que eu estou agregando conhecimento. Mas esse conhecimento não sai no estalar de dedo, é a ciência que joga essa informação, provoca aí um impacto muito grande. Nós, pesquisadores, vamos estudar, processar esse tipo de coisa, criar disciplina, criar livros, oferecer, e agora eu te dou a condição de você analisar melhor os seus dados. E nós vamos até chegar lá na inteligência computacional, tá certo? Eu não estou fugindo do assunto, só estou criando. Pois bem, e a gente então precisa ter conhecimento adicional. E como a gente vai trabalhar com melhoramento para essa característica? Estou muito preocupado com o melhoramento. E o melhoramento dá ênfase. Não precisa saber quantos dias precisa, mas não é tão importante. Ele precisa saber se existe variabilidade na minha população. Tá certo? O melhoramento, para fazer melhoramento, a essência é a variabilidade.
E essa variabilidade eu preciso saber manusear. Existem vários tipos de variabilidade que o pessoal da genética entende que uma variância fenotípica pode ser decomposta em variância genotípica, em ambiental, genotípica em parte aditiva, dominante e epistática. Então, a gente aqui, para homenagear o grupo do UFV, que está sendo responsável pela parte da genética quantitativa e biometria, né, está representado aqui os nossos colegas, professor Pedro, professor Léo, Caio, Moisés, Camila e tantos outros aí que estão envolvidos nesse tema. E nós já demos contribuições, né, para responder a essas questões. Né? Então vamos ver o que nós podemos fazer. Nós vamos trabalhar com esse conjunto de dados, fazer a mesma pergunta, com o mesmo experimento, pai 1 cruzado com pai 2, gerou F1, gerou F2, só que agora eu já tenho informações. Bom, o F2 não é todo mundo resistente, não é todo mundo alto, não é todo mundo baixo. Então existe variância. Tá certo? Tem um que é alto, que é 4, tem outro que é baixo, que é 2. Tem variância. Mas então me explique, o que é essa variância para eu nortear estratégia do programa de melhoramento? Então, além de ter a variância fenotípica, a média fenotípica, eu sei que essa variância está associada a 2 genes. E sei que esses 2 genes são marcados por 2 marcadores principais, o 20 e 60. Eu tenho 200 marcas, mas 2 marcadores são indispensáveis. Esse conhecimento veio já agregando conhecimentos anteriores. Mas agora eu estou mudando, ou melhorando, ou ampliando a minha pergunta. Então, à luz da genética, eu vou perguntar sobre a variância. Eu sei que como funciona o fenótipo, é o resultado do genótipo sobre a ação do meio. A variância fenotípica tem um componente genético, componente da variância do meio, e a variância genotípica tem esses 3 componentes importantes. Pois bem, então tenho os meus dados fenotípicos, permite eu calcular uma variância. 220 divididos com o padrão 2, 280 com o padrão 4. Tem uma variância? Tem. Ela vale quanto? 0,98, 75, 75. Vale isso. Mas eu preciso entender essa variância, porque o turma do melhoramento, ele se norteia com essas informações. Aí eu vou trazer uma bagagem, né, que foi construída pelo pessoal da genética quantitativa. Existe uma modelagem, e essa modelagem explica esses valores e permite eu identificar as causas de variação, considerando que esses 2 genes possam ter ação linear, ação aditiva linear, uma ação de dominância e uma ação de interação que a gente chama de epistasia. E isso é importante que eu saiba, porque, né, imaginar se é o padrão aditivo, se é dominante, se é epistático, isso vai otimizar os meus recursos para mim saber predizer o sucesso das minhas estratégias de melhoramento. Pois bem, então eu vou fazer as minhas análises. Tem aqui os meus indivíduos, 500 indivíduos. Temos então as informações relativas aos marcadores, são 2 marcadores. Eu tenho o efeito da média, o efeito aditivo do marcador 1, o efeito aditivo do marcador 2, o efeito dominante do marcador 1, dominante do marcador 2, o componente aditivo, que é epistático, aditivo dominante, dominante aditivo, dominante, dominante. Em cima desse modelo, eu posso, então, fazer uma análise e dizer para o melhorista, olha, essa característica é controlada por 2 genes, o gene 1 deve estar no cromossoma 1, o gene 2 deve estar no cromossoma 3, ele é marcado pelo marcador 20, pelo marcador 60, e promove uma variação genotípica. Nessa variação genotípica, existe 87% atribuído ao modelo aditivo dominante, né? E 12, quase 13% é associado ao componente epistático. E o modelo de predição, se eu conhecer, né, um genótipo e souber, né, um determinado genótipo, por exemplo, A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno, eu posso saber se esse indivíduo vai ser alto ou vai ser baixo, em cima do modelo que eu acabo de estabelecer à luz desses dados, né? Considerando aí que esses genes são marcados pelo marcador 2060. Então esse aqui é a minha solução, é meu modelo de predição à luz da genética quantitativa, e eu sei qualquer indivíduo se ele é alto ou se é baixo, considerando o seu genótipo e seus efeitos. Então, o que eu resumo
é que a minha pergunta foi feita: quantos genes controlam o caráter, dentro do contexto mendeliano, tive a resposta, eu melhorei essa resposta, eu ratifiquei, porque eu investiguei nos grupos de ligação, e encontrei só 2 QTL em relação ao grupo 1 e 3, e agora eu sei como é que essa variação fenotípica ocorre. A variação fenotípica ocorre em razão de uma variância aditiva dominante, em razão da variância epistática. E o modelo de predição, à luz da genética quantitativa, é esse. Então veja que eu trouxe várias informações para dar resposta àquela pergunta que era uma pergunta básica e importante para o melhorista. Bom, ótimo, né? E assim caminha a ciência, assim caminha o conhecimento, e a gente vai observando isso, vai contemplando, né, esses grandes avanços que vão acontecendo. Aí veio a era de que, ao invés de trabalhar apenas com 2 marcadores, mas você foi atrás do marcador 20, 60, você precisou de mapa, isso dá trabalho, joga isso tudo e analisa isso tudo, como sendo, não precisa saber que é o 20, 60, coloca os 200 marcadores e vamos ver o que dá. Essa é uma teoria bastante atual, né, da teoria associada à seleção genômica ampla, que o nosso grupo de data também já tem dado contribuições em disciplinas, em livros. Esse aqui é um exemplo da contribuição. Então a gente vai pegar esse mesmo conjunto de dados, pegar essa característica e todas essas informações simultâneas, obviamente que pode ser de 200 marcas, pode ser de 2.000 marcas, 20.000 e assim por diante, e a gente vai colocar num sistema matricial e o computador vai processar isso e vai me revelar. Você tem 200 marcas, mas algumas são importantes. Mas é uma ferramenta extremamente poderosa, bastante utilizada, mas ela requer que você saiba como modelar. Aqui eu usei o modelo simples e vou pagar um preço por ter usado o modelo simples. Eu vou dizer que aquela variação naquela característica depende apenas das doses aléricas. E o computador então vai, de fato existe desequilíbrio, e eu vou identificar que dessas 200 marcas, 2 são mais relevantes, a 20 e a 60, tal como a genômica já tinha dito. Outras também são importantes, a 21 e a 61, a 59. Por quê? Porque existe desequilíbrio, existe ligação fatorial, outras também colaboram, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e colaboram. E nessa colaboração eu posso ter um modelo global de predição. Mas eu fiquei até decepcionado com essa análise, porque eu dividi meu conjunto de dados em 80% para treinamento e 20% para validação, e a eficiência foi de 62% no conjunto de dados de treinamento e 46% apenas no conjunto de dados de validação. Bom, eu vou ficar decepcionado com a técnica? Não. Eu tenho consciência de que a técnica não me levaria a uma acurácia máxima. Por quê? Porque o modelo que eu imaginei que poderia explicar aquela contribuição era um modelo aditivo. Mas se eu tivesse prestado atenção no conhecimento anterior, eu saberia que o efeito devido à dominância era importante. Você colocou isso no modelo? Não. Se você não colocou, não há como ter eficiência. O efeito epistático era importante. Você colocou isso no modelo? Não. Então esse é o modelo simplificado, ele me deu um ajuste simplificado. Não é problema da técnica, é problema de como eu imagino que funciona o controle gênico. Então, às vezes, eu tenho uma situação até desconfortável, que tem indivíduos, né, que era 4, mas que o processamento me diz que pode valer de 2,5 a 4,5. Um indivíduo que era baixo, mas pode ser de 1,5 a 3,5. Então é possível até encontrar um indivíduo que vale 3, que você não sabe se é alto ou se é baixo. Houve aqui um inconveniente, não da técnica, mas na sua capacidade de imaginar como funciona e modelar convenientemente. Aí surge a pergunta, né, que eu vou antecipar aqui. Será que eu preciso saber como que funciona para a minha técnica me dar o melhor possível? Será que a própria técnica ou o próprio computador não consegue identificar os padrões e ele me transferir para ele a responsabilidade de captar aquilo que existe sem eu previamente dizer que existe? É só aguardar um pouco que a gente vai ver que essas possibilidades existem, desde que eu agregue conhecimento à minha profissão, à minha atividade.
Então veja que eu estou crescendo. É possível sim analisar não 2 marcas, o marcador 2060. É possível analisar 20 mil marcas, 50 mil marcas, tá certo? Isso é possível. O computador processa, obviamente que vai ter os seus problemas e eu vou crescer no meu conhecimento. Pois bem, aí então nós chegamos a um ponto que nós vamos ter que trazer para o nosso dia a dia os benefícios, né? a potencialidade de uma técnica importantíssima, que é a técnica da rede neural. A rede neural, né, ela é antiga. Né? Aqui existe a proposta aqui desses autores aqui, de McLaughlin, que vem de 1943. Né? Então isso já existe, já está na formação de, inclusive, estudantes de graduação, das engenharias e tudo mais, e que, felizmente, o nosso laboratório está atento e nós temos valiosas contribuições também nesse assunto. Né? Então, mas eu preciso, então, ter esse conhecimento, trazer para o meu dia a dia conhecimento sobre esse tema, que é o tema da inteligência computacional. Mas eu preciso, então, ter um vocabulário novo, uma percepção nova, porque será uma abordagem diferente. Apenas para comparação, vou pensar que eu tenho aqui 2 populações, né, população A e B, que eu queira discriminar. E discriminar em relação a 2 características, por exemplo, altura e peso. Então eu posso tentar discriminar essas 2 populações. Se eu for trabalhar com essa pergunta, posso discriminar se a planta é resistente ou susceptível. E invocando os princípios básicos da estatística que a gente aprende, já existe como solucionar esse problema, né, em cima de uma teoria que depende do seu conhecimento sobre distribuição, seu conhecimento sobre média, seu conhecimento sobre variância e covariância, e você apresenta uma solução. Você tem uma função discriminante para a população 1, uma função discriminante para a população 2. Isso já é conhecido dentro da área convencional. Do que depende essas funções discriminantes? Depende de distribuição, depende de você conhecer médias, depende de você conhecer variância. Mas aí entra os conhecimentos de redes neurais. Significa que eu estou disposto a abandonar essa estratégia. Não mais preocupar tanto com médias, com variância e com distribuição. Eu vou apenas conhecer os dados. Dizer ao computador como reconhecer padrões. Eu vou dizer ao computador, veja esses dados. Se eu quero separar a população de gato e de cachorro, conheça várias fotos ou vários animais representativos de gatos, de cachorro, vai conhecendo e em determinado momento você conhecendo todos os dados que são apresentados ao computador 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Inúmeras vezes, tem um padrão lá de época, quantas vezes você apresenta os padrões, ele vai achar uma fronteira de separação. Num determinado momento ele consegue, então, estabelecer essa fronteira. A partir desse ponto é população 1, abaixo desse ponto é população 2. Ele vê nos dados, não precisou de médias, variância e covariância, ele olhando os dados, ele conseguiu estabelecer. Isso é o princípio da inteligência computacional fundamentado em rede neural. Algumas vezes as redes neurais são rápidas. Rapidamente ela chega na fronteira. Outras vezes um pouquinho mais lento, às vezes um pouquinho mais rápido, ela começa exatamente no ponto errado. Para isso, você precisa instruir o computador, e aí que existem os profissionais dessa área, que são capazes de formular o que a gente chama de regra de aprendizagem. É por isso que chama-se o termo inteligência computacional. É um problema computacional. Os dados têm que ser visto inúmeras vezes, de forma cansativa. Mas não é só ver, não é só um trabalho repetitivo. Tem que ser um trabalho de inteligência. Inteligência significa que se eu estabelecer uma fronteira de uma forma errada, eu tenho que corrigir. Corrigir de forma a chegar o mais rápido possível à solução. Por isso que é um sistema inteligente. É o que nós fazemos quando nós erramos. Nós erramos, nós somos seres inteligentes porque nós somos capazes de reconhecer o erro e tomar atitude inteligente de não mais cometer aquele tipo de erro. Então os nossos algoritmos, eles estão incorporados à regra delta, delta generalizada, a regra Hebb, são regras específicas dentro dos algoritmos que o computador então vai tomar a decisão melhor e vai estabelecer essas fronteiras rapidamente.
E eu fazendo isso, o meu conjunto de dados, eu vou então ter a resposta. Começou em 1943 com algumas redes, as redes do Percepta, da Line e tudo mais, e hoje já temos infinidade de propostas de redes para solucionar os seus problemas, né? E a gente então, desde 1943, com o Maclopich, e posteriormente existindo uma série de contribuições, nós temos hoje um avanço tremendo nessa área e nós estamos muito motivados que esse conhecimento deva ser incorporado ao nosso dia a dia. Bom, mas o nosso problema? Demanda a rede, esse probleminha é simples. Então a rede, além de mudar o paradigma, ela consegue captar do meu conjunto de dados, ela consegue olhar e captar soluções que sejam lineares ou não lineares, né? Então aqui é um problema simples. Olha, como separar duas populações que são linearmente separáveis? O problema é como separar duas populações que não são linearmente separáveis. Então esse é um problema sério. Bom, e esse problema que eu estou ilustrando para vocês de separar uma planta resistente com a planta susceptível? Nós já temos informações mendelianas, de genômica e tudo mais, que está sendo envolvido 2 genes. E com esse padrão 9:7. Então o indivíduo A traço, B traço, ele é resistente. Os demais são susceptíveis. Se eu botar no gráfico aqui a ação desses 2 genes, eu percebo que não há uma possibilidade de estabelecer uma reta para separar as duas populações. Porque esse não é um problema linearmente separável. E eu sei que não era, porque existe um problema de interação. Eu sei que da variação que existe aqui dentro, 13% é epistática, em cima de conhecimento genético quantitativo. Então eu já sei que aquelas teorias, né, que negligencia os componentes epistáticos vão se dar mal. Eu preciso de uma técnica com esse potencial, e esse potencial encontra-se nas teorias de redes neurais. Então, se eu, né, apresentar esse problema, que é um problema de ter 500 indivíduos com 200 marcas e mais a característica, ele vai me, né, processar e vai me dar uma resposta típica. Que resposta típica que ele vai me dar? É considerar as entradas, que são 200 marcas, vão revelar que 2 marcas são as mais importantes, a marca 20 e a marca 60, e vai me dar um modelo de predição com a sua eficiência. No arquivo de treinamento, 100%. No arquivo de validação, tá certo? Aqui deu 94%, mas eu consigo 100% com a rede mais elaborada, sem problema nenhum. E qual rede que é essa? É uma rede, né, onde eu entro com todas as marcas, mas a 20 e a 60 são as mais relevantes. E eu aqui estou usando uma camada oculta com 2 neurônios, e se eu colocar aqui um indivíduo qualquer, ele é capaz, a rede é capaz de dizer que esse indivíduo tem um padrão alto, que outro indivíduo tem padrão baixo, de forma que eu seria capaz, aqui é outra rede que eu rodei, com 100% de eficiência para treinamento, 100% de eficiência de validação. Então é uma solução, né? E eu, tendo aquela mesma pergunta, eu percebo que eu consigo, se eu agregar conhecimentos, eu tenho a solução do entendimento e da minha habilidade de predição. Existem outras possibilidades? Existem outras possibilidades, sim. Por exemplo, existe, né, eu posso usar um procedimento bastante interessante, que é o procedimento de decisão dentro do grupo de aprendizado de máquina. É uma filosofia diferente? É. A filosofia estatística é fundamentada em médias, variância e distribuição. A filosofia de rede neural fundamentada em conhecimento repetido de cada exemplo, de cada dado para eu estabelecer um padrão. Então esse é a rede neural. Aqui eu não preciso de apresentar todos os dados. Eu preciso apresentar os descritores. Eu tenho 2 populações, eu preciso estabelecer fronteira? Não. A filosofia agora é diferente de uma árvore de decisão. Eu vou olhar o eixo. Tem aqui um eixo representativo de uma variável x1, aqui um eixo representativo da variável x2. Ao invés de olhar os dados, eu vou olhar o eixo. Olha, eu olhando o eixo, eu vou olhar, se eu partir essa variável x2 desse ponto, eu sou capaz de separar essas 2 populações. Então eu só preciso saber qual variável eu devo particionar, em qual ponto eu vou particionar. Deu certo? Mais ou menos. Mas se eu partir de novo, a possibilidade de uma nova partição? Se eu partir aqui já melhorou um pouco. E se eu partir aqui? Tá certo? Olha, então se eu fizer uma nova partição,
eu vou ter esse quadrante é população 1, esse quadrante é população 1, esse quadrante é 2, esse quadrante é 2. Então veja que eu consigo separar. Qual que é a minha resposta? Não houve necessidade de apresentar camada, nada, apenas um processo de árvore e a resposta vai ser essa e eu tenho 100% de eficiência. Será que naquela minha pergunta é possível também responder se a planta é resistente e susceptível por árvore de decisão? Sim. Mas esse negócio de partir eixos, isso é biológico? Isso não é estranho à minha área, não, de genética? Não, isso é extremamente comum, já é algo que está no nosso dia a dia. Grande conhecimento veio dessas vias biosintéticas, de ação da enzima que catalisa, que bloqueia, que abre possibilidade, que fecha a possibilidade. Então esse é um tipo de resultado típico da biologia. Então a árvore de decisão tem um potencial enorme para nós que trabalhamos em genética e melhoramento, porque ela traduz bem a ação de muitos genes ou da atividade enzimática que possa ocorrer lá dentro da célula. Então, nesse conjunto de dados que eu tenho aqui, que eu estou analisando 500 indivíduos, né, e 200 marcas moleculares, eu posso, então, fazer uma árvore de decisão cuja eficiência é de 100%, não só no arquivo de treinamento quanto no arquivo de validação, e tem aqui uma resposta. Como é que eu vou saber se o indivíduo é alto ou baixo? Olha, se ele tiver A pequena, ele é baixo. Se ele tiver A traço, ele é alto, mas vai depender do B grande, tá certo? Ou se tem B pequeno. Então o padrão 9 para 7, ele é revelado facilmente por essa árvore de decisão. Então veja que eu consigo ter uma explicação para a minha característica e um processo de predição útil para as minhas atividades de melhoramento. E eu, então, vou dizer que eu consigo, com essas análises, acrescentar conhecimento, né? A mesma pergunta tem uma resposta com abordagem diferente, mas que acrescenta, que esclarece, que agrega para fins de otimização de recursos. Existem outras possibilidades? Existe. Eu não vou discutir aqui, mas existe, por exemplo, a lógica fuzzy, onde você desenvolve um controlador e que você, conhecendo o fenômeno, né, as pertinências de cada uma das suas classes, você pode estabelecer também uma solução com esse mesmo conjunto de dados. Então você estabelece o seu controlador e nesse caso aqui também eu tive uma taxa de erro de classificação de 0%. Eu consigo dizer quem que é alto, quem que é baixo, uma resposta bem satisfatória ou totalmente satisfatória. E eu, com teoria de lógica fuzzy, eu acrescento ainda mais um degrau no meu conhecimento. Tem mais coisas dentro dessa abordagem de inteligência computacional? Tem. Se eu quiser fazer essas regressões, né, baseada em splines, é possível ser feito, uma teoria bastante interessante, identifica componentes de interação entre variáveis, já bem proposta, bem estabelecida. É possível ter solução? Sim, com esse mesmo conjunto de dados. Se eu aplicar essa teoria, eu vou ter uma resposta um pouco diferente, um modelo um pouco diferente para responder aquela questão. O fato é que eu, então, vou juntando conhecimento e, então, a gente tem respostas. Pois bem, então fica aqui o que eu gostaria de dizer aqui. Nós temos o atrativo da inteligência computacional, é importante que a gente incorpore, mas seria interessante acreditar que é uma peça a mais, um tijolo a mais nessa cadeia de conhecimento. Então, a gente convida vocês a aprender, tá certo? A ser receptivo para agregar. E a gente tem uma expectativa e uma boa mensagem que o Grupo Idata ele vai contar com profissionais que sabem lidar com tudo isso, né? Sabe lidar com as teorias bayesianas, com as teorias clássicas da estatística, sabe lidar com a parte biométrica. Então, isso que se espera do Instituto, ou seja, que ele seja capaz de resolver os mais diversos problemas. A gente está hoje encantado com as técnicas da inteligência computacional, como se fosse uma ferramenta maravilhosa, como se eu ouvi uma vez um professor dizendo isso, eu vou repetir essa história, e nós estamos te oferecendo um martelo super eficiente, tá certo? Equipado para resolver os seus problemas.
Mas muitas vezes o seu problema não é solucionado pelo martelo. O seu problema é um problema relativo a um parafuso. Às vezes, se você tiver uma chave de fenda, você vai resolver aquele problema com uma eficiência até melhor do que o seu bom martelo, tá certo? Então é necessário você fazer essas distinções. E seria interessante que, no momento atual, se a gente olhasse esses slides, a gente encontrasse nesse slide aqui várias respostas, vários padrões de respostas, mas são respostas à mesma pergunta. A pergunta era a hereditariedade envolvida na característica com padrão auto-resistente. Eu dei uma resposta mendeliana, eu dei uma resposta em árvore de decisão, eu dei uma resposta de rede neural, eu dei uma resposta de genômica, eu dei uma resposta de genética quantitativa, eu dei uma resposta baseada em spline e Mars, e eu dei uma resposta em lógica fuzzy. Qual que é a melhor resposta? Ou seria a combinação dessas respostas que deve ser adotada pelo pesquisador ou pelo biometrista, aquele responsável pela análise e interpretação do fenômeno? Então, isso que fica a mensagem, a nossa esperança de que esse grupo seja receptivo às demandas e tenha compromisso de levar soluções para quaisquer que seja o problema. Os problemas existem, são vários, nós temos entraves, né? O que cabe é você tirar esses entraves e seguir um caminho mais cômodo, mais eficiente, mais barato, e você então vai ter a sua solução o mais apropriada possível. Pois bem, fica aqui a nossa mensagem e eu agradeço novamente o convite do grupo, desejo um grande sucesso ao IDATA, né, nessa caminhada, que eu espero que seja longa, que dê grandes contribuições. Foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado a todos pela atenção.